Boa tarde a todos, aqui é o professor Bruno, professor de Direito Eleitoral, e hoje nós daremos início à nossa 7ª aula do nosso curso de 500 questões de Direito Eleitoral. Lembrando que são 10 aulas, cada aula nós respondemos 50 questões, ao todo 500 questões. Nessa aula 7, nós vamos inaugurar com as questões de número 301 a 305, e o tema da nossa aula número 7 é a organização da Justiça Eleitoral, um tema tão importante, tão recorrente em qualquer prova de direito eleitoral espalhada pelo país. Qualquer concurso que cobre direito eleitoral, teremos questões sobre a organização. Se você ainda não adquiriu o nosso curso de 500 questões, está se preparando para TRS, TRE, promotoria, juiz, com certeza esse curso ele vai ser muito importante para você. Vamos então à questão de número 301. Veja só, para o exame acerca da regularidade das contas de campanha, a Justiça Eleitoral poderá requisitar o auxílio de técnicos do Tribunal de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Pausa. Isso é possível? Sim, até porque a Justiça Eleitoral não tem essa competência técnica contábil de análise destas informações. Então, por isso que ela pode requisitar o auxílio de técnicos do Tribunal de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Isso está previsto na Lei das Eleições. Anote o artigo 30, parágrafo 3º, Lei das Eleições. Vamos continuar. O Ministério Público Eleitoral, todavia, não está vinculado às conclusões dos referidos técnicos, possuindo amplo e irrestrito poder de se posicionar de maneira diversa. E aí, o que você tem a me dizer sobre isso? Verdadeiro ou falso? Verdade. Por conta do princípio da independência funcional previsto na própria Constituição Federal, isso é possível. Nós temos aí uma certa liberdade para o Ministério Público, por conta da sua independência, de não estar vinculado às conclusões dos técnicos, dos referidos técnicos citados. Então, o Ministério Público tem amplo poder e irrestrito para se posicionar de maneira diversa. Veja que aqui, o que nós estamos chamando de irrestrito e amplo é o posicionamento do Ministério Público com base no princípio da independência funcional. Então, a questão 301 está o quê? Correta. Ok? 302. A Justiça Eleitoral, diferentemente dos demais órgãos judiciais, pode exercer a função consultiva, que a. ocorre de ofício ou mediante provocação por órgão nacional, estadual ou municipal de partido político ou pelo Procurador-Geral da República. Essa letra A está falsa porque nós temos uma responsabilidade conferida à Justiça Eleitoral para responder consultas ao TSE e aos TRS. Se você pega o Código Eleitoral e especialmente abre dois artigos, peguem o código, por favor, e abram-no no artigo 23, o inciso é o inciso 12. Então, ele diz aqui no artigo 23, inciso 12, que é competência do TSE responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhe forem feitas por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido. Agora, se nós vamos ao artigo 30, inciso 8, cabendo aos TREs responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade pública ou partido político. Órgão municipal não tem essa legitimidade para realizar consulta aos órgãos da Justiça Eleitoral. Tá? Cuidado com isso. B. Se realiza por meio do TSE, dos TREs e juízes. Não. Juiz não tem atribuição para realizar a função consultiva. Letra C. Consiste em preparar, organizar e administrar todo o processo eleitoral, desde a fase do alistamento até a diplomação. Aqui nós temos o que nós chamamos de função administrativa. Não há o exercício da função consultiva aqui. Anote aí, a função administrativa. Letra D.
Consiste em responder fundamentadamente, mas sem força vinculante. Realmente, a resposta às consultas não gera um efeito vinculante. Há consultas em matéria eleitoral por meio do TSE e dos TRS. Nós lemos aqui, não foi? Tanto o artigo 23 quanto o artigo 30, respectivamente incisos 12 e inciso 8, tratam essa responsabilidade do TSE e TRS para responder essas consultas. E resulta na expedição de instruções para fiel execução da lei eleitoral, ouvidos previamente os delegados ou representantes dos partidos. Bom, aqui nós temos o que nós chamamos não de função consultiva, não de função administrativa. Não é? Quando a gente fala resulta na expedição de instruções, nós temos aqui uma função que é das próprias resoluções do TSE. Então, não se fala nem de função consultiva, nem de função administrativa aqui. O gabarito para a questão 302 é a letra D, como nós já havíamos assinalado. Questão 303. A principal função da Justiça Eleitoral é garantir, letra A, o respeito à soberania popular e à cidadania. E aí, é isso? É função da Justiça Eleitoral garantir o respeito à soberania e à cidadania? Claro, essa é a função máxima da Justiça Eleitoral. Para que possa os cidadãos exercerem os seus direitos, para que possam os cidadãos escolherem os seus representantes, exercendo a sua cidadania, que não se esgota em só eleger pessoas, mas também na configuração desses direitos. B. Classificação das informações de ordem estatal? Não. Auditoria de contas públicas é função da Justiça Eleitoral? Claro que não. Cumprimento dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? Também não. Guarda da Constituição Federal? Nós sabemos que, lendo a Constituição, essa competência é do STF. Então, a letra A responde essa questão para a gente. E veja que ela caiu no TRE Tocantins, para técnico judiciário e área administrativa. Muito simples essa questão. 304. Osmar é advogado e, como nunca atuou na área do direito eleitoral, tem uma dúvida que deseja esclarecer sobre a competência desta justiça. Para isso, examinou o código e constatou que compete privativamente ao TSE responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhe forem feitas. A. Em tese, apenas por partido político. B. Em tese, por qualquer advogado que esteja em dúvida quanto à vigência e interpretação da lei eleitoral. Imagine a festa que seria. C. Sobre casos concretos por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido? Não, porque consulta não tem relação com caso concreto. É um caso esporádico, um caso qualquer, não gera efeito vinculante. Erga omnes, aplica-se a todos. Letra D. Sobre casos concretos por qualquer advogado que esteja em dúvida quanto à vigência e interpretação da lei eleitoral. Ou letra E. Em tese, por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Então, nessa questão 304, nós marcaremos a letra E, ela está verdadeira, segundo o artigo 23, inciso 12, é isso? Já havia falado para vocês, não é? Inciso 12. Questão 304, gabarito, letra E. 305. Chiara é ministra do TSE. Glauber, parente por afinidade de Chiara, em segundo grau, circulem isso, é cidadão brasileiro, advogado há 15 anos, possui notável saber jurídico e também idoneidade moral e deseja compor o mesmo tribunal que Chiara integra. Considerando as informações apenas indicadas neste enunciado, de acordo com o Código Eleitoral, Glauber, letra A, poderá fazer parte do TSE por nomeação do presidente, desde que indicado pelo STF. B. Não poderá fazer parte do TSE em razão do parentesco que possui com Chiara. C. Poderá fazer parte do TSE por nomeação do presidente, desde que indicado pelo STJ. D. Não poderá fazer parte do TSE, pois este é composto apenas por ministros do STF e por membros do STJ. Ou letra E, poderá fazer parte do TSE, pois não podem fazer parte deste tribunal os cidadãos
que tenham entre si parentesco por consanguinidade até o segundo grau na linha reta. Cuidado, quando eu falo de impedimento de compor um tribunal, e no caso aqui é o Tribunal Superior Eleitoral, existe um artigo que é o 16, parágrafo 1º, que diz o seguinte: não podem fazer parte do TSE cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 4º grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se, neste caso, o que tiver sido escolhido por último. Então, perceba que como o vínculo aqui até de segundo grau, está dentro da vedação. Então, ele não poderá fazer parte do TSE em razão do parentesco que possui com a ministra Chiara. Então, questão 305, letra B, segundo o artigo 16, parágrafo 1º do Código Eleitoral. A gente encerra o nosso primeiro bloco da aula 7. Caminhamos agora para o bloco 2, onde resolveremos as questões 306 a 310. Até mais.